Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, aqueles que nos acompanham pela internet também estejam bem. Vamos salmodiar no Salmo 25. Lembrando que por motivos de segurança nós não temos feito o louvor, então o nosso louvor está baseado nos Salmos. Uma coisa interessante é que por quase 1900 anos a igreja não usou instrumentos no louvor. Era tudo ou salmo ou músicas cantadas a capela. Bem interessante. Coisa diferente, que às vezes nós, século 20 e 21, não estamos acostumados. Salmo 25 diz assim, é um salmo de Davi. A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das minhas misericórdias, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Avançando nos nossos estudos em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 1 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha, Pai, com o teu poder, nos edificando nessa manhã, que nós possamos aprender a tua palavra e que possamos aprender, Senhor, a usá-la em nossa vida diária. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Veja que interessante, na vida cristã a gente está sempre aprendendo. E essa semana, preparando essa palavra, eu acompanhei o estudo do pastor Antônio Neto, lá da escola Charles Spurgeon. Na verdade é em cima desse esboço que eu tenho feito esse trabalho. E ele está me ensinando algo que eu nunca tinha ouvido falar. Em 21 anos de salvo, eu nunca tinha ouvido falar. Que os saduceus e os fariseus, eles eram inimigos políticos.
E havia algumas diferenças assim marcantes. Por exemplo, quem procurava ensinar a Bíblia eram os fariseus. Os saduceus já tratavam só da Torá, dos primeiros 5 livros. Esse ensino, por exemplo, os saduceus sempre estavam voltados para o templo. Então eles habitavam normalmente na região de Jerusalém. E o foco deles, o que era? Era o sacrifício conforme a lei de Moisés. E eles não acreditavam em mais nada. Eles não acreditavam em mais nada. Eles acreditavam que, na verdade, era para seguir a lei. Já os fariseus, eles dominavam mais na região das sinagogas. As sinagogas foi um instrumento que foi criado na época do exílio babilônico. Mais ou menos 500 anos antes de quando esse texto aqui foi escrito. Só que quando o povo voltou no exílio, começou a se tornar normal na Ásia, na Europa, naquela região do Oriente Médio, se montarem sinagogas. É muito interessante o quê? A estrutura de nossas igrejas hoje, ela, por incrível que pareça, ela guarda enormes semelhanças com as sinagogas. Por quê? Porque com a instituição da sinagoga, eu conseguia fazer com que rabinos fossem até regiões mais distantes e ensinassem a palavra. Agora, os fariseus tinham algo bem interessante. Por quê? Porque eles não criam apenas na Torá. Eles criam nos profetas menores, nos profetas maiores, nos livros históricos. Basicamente, a Bíblia que os fariseus liam era de Gênesis a Malaquias. E eles, inclusive, ensinavam conforme a tradição. Lembra que eu expliquei para vocês que haviam comentários bíblicos de rabinos que davam interpretações da lei? Então, os fariseus, eles tinham uma visão muito mais ampla da Escritura. Num determinado momento, Paulo, lá no livro de Atos, quando está diante do Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse o Senado judeu. Roma dominava, Roma colhia impostos, Roma tinha força militar, mas na política local, Roma normalmente não interferia, desde que aquilo não interferisse nos seus interesses. Aí o que acontece? A política local tinha o Sinédrio, que era o Senado judeu. E ele era formado por fariseus e por saduceus. Paulo, quando foi apresentado diante deles, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo usa de uma artimanha. Ele fala: irmãos, acerca da ressurreição dos mortos, é que vos falo hoje, porque eu recebi a visita de um anjo. O que acontece? Os saduceus não acreditavam em ressurreição e não acreditavam em anjo. Já os fariseus acreditavam em ressurreição e anjo. Aí começou uma briga entre eles. Por quê? Porque eram como se fossem 2 partidos políticos. É muito claro o enfoque dos fariseus voltados para o ensino das Escrituras e para a sinagoga, enquanto os saduceus se centralizavam em Jerusalém. Mas veja que interessante. Mesmo eles formando 2 partidos políticos tão distintos, os saduceus saem da região de Jerusalém, formam um tipo de uma comitiva com os fariseus para buscar algo de errado em Jesus. Por quê? Porque o ministério de Jesus, lembra que havia aquela questão que alguns diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista, ou que Jesus era um dos profetas que ressurgiu, nós vamos ver isso hoje. Então Jesus começou a se afastar do território de Herodes. E ele chegou a caminhar, inclusive, pelo território dos gentios. E dentro desse território, os fariseus os encontraram. E aí o que acontece? Juntamente com os saduceus, eles estavam buscando uma brecha para matar Jesus.
Só que não poderia ser qualquer brecha. Porque, veja, o Sinédrio tinha muita autoridade. Vamos lembrar, o apóstolo Paulo pegou cartas do Sinédrio e viajou para uma outra província, até Damasco, e ele tinha autoridade para prender cristãos em Damasco e trazer para Jerusalém. Então, assim, a autoridade do Sinédrio não era pouca. Porém, quando eles tiveram que crucificar Jesus, eles tiveram que apelar para Pôncio Pilatos, que somente Roma podia estabelecer uma pena de morte naquele caso. Já no caso de Estevão, Deus autorizou, no capítulo 7 de Atos, que Estevão fosse martirizado por apedrejamento, que era uma pena judaica. A crucificação, conforme a Bíblia profetizou lá no Antigo Testamento, maldito aquele que for pendurado no madeiro, a crucificação era uma pena romana. Então o quadro aqui qual que é? Como a gente diz nos dias de hoje, os políticos aqui queriam o couro de Jesus, porque Jesus os incomodava. E eles já haviam rejeitado Jesus como Cristo e enxergavam em Jesus uma terrível ameaça. Era isso que acontecia aqui. Então vamos seguir a leitura. Amém? Versículo 2. Mas ele respondeu, vou reler um, por amor daqueles que chegaram um pouquinho depois. Mateus 16, 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja que interessante. A visão do Sinédrio sobre o Messias era uma visão que não tinha embasamento bíblico. Quando eles esperavam o Messias, eles esperavam um Messias libertador, mais ou menos nos moldes do rei Davi, mais ou menos nos moldes de Jefité, mais ou menos nos moldes de Sansão. Só que, segundo a Escritura, o ministério de Jesus não iria operar daquela forma. Então, quando eles pedem um sinal aqui, eles estão pedindo um sinal nesse sentido. O que eles estão falando? Olha, nos dá um sinal conforme o que nós queremos e nos mostra que você é o Messias. O que Jesus responde? Nas entrelinhas, eu não vou dar um sinal como vocês querem, porque não é esse o meu ministério. O meu reino é do céu. O único sinal que eu vou dar é do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Ficou 3 dias e 3 noites no coração do peixe. E foi devolvido na praia. Então Jesus estava falando do quê? Da sua morte por 3 dias e 3 noites e ressurreição. Lembrando que no nosso entendimento, Jesus ficou morto 72 horas. Não 36, como muitos ensinam. O pessoal diz que Jesus morreu na sexta, 3 da tarde, e ressuscitou no domingo cedo. Nós entendemos que não é uma boa interpretação. Nós entendemos que Jesus morreu numa quarta-feira, às 3 da tarde, passou 3 dias e 3 noites, e ressuscitou após o pôr do sol do sábado. Mas isso não é salvífico, isso aí é apenas uma tradição. Mas assim, eu entendo que dessa maneira a gente compreende melhor o calendário da última semana de Jesus. Entendeu? Mas o que Jesus faz aqui, simplesmente é o seguinte, ele não dá bola para os fariseus. Ele não perde tempo debatendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando João o Batista, os seus discípulos vão perguntar a Jesus,
Olha que interessante a maneira de lidar. Porque João Batista também, segundo a tradição dos fariseus, esperava um grande líder militar. E ele vai perguntar, os seus discípulos vão perguntar a Jesus, é tu aquele que havia de vir ou haverá outro? Aí olha a diferença na resposta de Jesus, porque a maneira com que João Batista pergunta é completamente diferente. A resposta de Jesus é o seguinte: os coxos andam, os cegos vêm e o evangelho é pregado aos pobres. Entendeu? Aí Jesus confirma que ele era o Cristo. Por quê? Porque existem maneiras de se aproximar de Cristo. Veja que interessante, uma cena na crucificação. O apóstolo João e as mulheres ficaram no pé da cruz. O centurião responsável pela crucificação falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Curiosamente, o Cirineu, o Rufo era filho, Simão Cirineu, acho que é Simão Cirineu, Rufo era filho dele, parece. Ele vinha vindo do campo, passou por Jerusalém, indo para sua casa. Ele devia ser um homem forte, porque era Cireneu, do norte da África. Puseram ele para carregar a cruz, ele carregou a cruz até o Gólgota e voltou para casa almoçar. E não se sabe mais o que aconteceu. Porque a maneira com que você se aproxima de Cristo vai ditar quem é Cristo para você. Isso é algo que eu tenho que pensar. É o que está aqui. Os fariseus se aproximaram de Cristo para incriminar. E Jesus não deu nem bola, se retirou deles. Aqui tem um ensino pessoal. Quando você perceber que uma pessoa está querendo afrontar na sua fé, aquelas perguntas capciosas, não dê bola, não perca tempo. Aquela pessoa está com o coração fechado. Nesse caso, se ela se aproxima dessa maneira, é jogar pérolas aos porcos. A pessoa não quer, na verdade ela quer ridicularizar a sua fé. Não perca tempo. Mas eu tenho que evangelizar. Tem que evangelizar conforme o princípio bíblico, nas portas que abrirem. Não pessoas querendo ridicularizar a sua fé. Amém? Essa pessoa é melhor orar por ela e aguardar um momento melhor preparado pelo Senhor. Amém? Deixa eu dar uma golinha de água. Vamos seguir versículo 5. É um trecho um pouquinho mais longo. Hoje o capítulo é curto. Versículo 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Qual é a situação aqui? Eles estavam se deslocando constantemente, eles precisavam levar víveres. Por quê? Porque Jesus estava numa região extremamente inóspita, com poucas pessoas em volta. Em algumas regiões ele se via sozinho. E quando eles começaram a atravessar para o outro lado, olhou para a cara do outro e falou: nossa, não trouxemos lanche. E aí Jesus chega para eles e fala: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles entendem o quê? Bom, a gente estava falando de pão. Para ter pão precisa ter fermento. Jesus deve ter falado, está falando isso porque nós não trouxemos pão. Como a gente costuma dizer, aqui os discípulos estavam fora da casinha. Mais uma vez, eles não entenderam a profundidade do que Jesus ia falar. E Jesus, percebendo isso, o que ele faz? Versículo 9, aí ele dá um pito nos discípulos. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que Jesus está dizendo aqui? Olha que interessante.
No outro texto, a Bíblia explica: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Só que no contexto daquele texto fala o seguinte: porque vocês atam fardos pesados às pessoas e nem sequer encostam um dedo neles. Aqui no caso, o texto não está falando disso. O texto está falando do quê? Da doutrina dos fariseus. É claro, aqui no 12. Pode olhar aí na sua Bíblia. Doutrina dos fariseus. E qual que era a doutrina dos fariseus dentro do contexto do capítulo? A doutrina dos fariseus era: Jesus não é o Cristo. Jesus não é o Messias. O que Jesus está nos ensinando aqui? Igreja, se guardem das falsas doutrinas. Se afastem das falsas doutrinas. Cuidado. É o que Jesus está ensinando aqui. Em complemento a isso, mais à frente, ele vai falar da hipocrisia. Que eu preciso tomar muito cuidado. Dentro das regras de hermenêutica, é muito fácil dizer que Jesus aqui está falando da hipocrisia. Mas ele usa a palavra doutrina. E o contexto do capítulo mostra que eles não criam que Jesus era o Cristo. Isso é muito sério, a gente tem que se guardar desse tipo de ensino. É muito fácil entender se para alguém Jesus é o Cristo. Extremamente fácil. Se a pessoa é crente, para ela Jesus é o Cristo. Se ela não é crente, não é. Por quê? Porque veja, se eu digo que eu creio que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, eu vou seguir. Se eu não creio, eu não vou. Simples assim. Porque as pessoas, elas têm a tendência a falar: não, mas eu também acredito em Deus. Mas acreditar, o mundo espiritual acreditar, mas eu também acredito no poder de Deus. Os demônios também, tanto é que eles saem em nome de Jesus. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Amém? Vamos seguir para o 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem vos dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro vamos falar sobre... É por isso que eu falo para vocês, a gente está sempre aprendendo. Essa aula do pastor Antônio Neto foi sensacional, edificou minha vida, sim. Por exemplo, informações que eu não sabia. Cesareia de Filipe não era a Cesareia portuária que o outro Herodes mexeu. Esse daqui é outro Herodes, é irmão daquele Herodes, é Herodes Filipe, que regia numa outra região. O que esse cara fez? Ele reconstruiu uma cidade na região do Líbano, mais ou menos, e transformou uma cidade do Oriente Médio numa cidade greco-romana pura. Todas as construções, o teatro, a biblioteca. E para fazer uma média com o imperador, ele colocou o nome do quê? Cesareia. Só que aí emendou de Filipe, para dizer que foi ele que fez. Então olha que interessante, onde Jesus está andando? Jesus ele não está andando aqui no ambiente judaico, no ambiente de Jerusalém, nas cidades da Judéia. Dentro do seu ministério ele se desloca para um local muito longe, um local onde o estilo de vida daquela cidade era completamente ímpio, já apontando a salvação dos gentios. E aí Jesus, veja, qual que é a dúvida do capítulo? Jesus é o Messias ou não? O que os fariseus pediram? Nos dá um sinal. Aí, em cima de toda aquela polêmica, Jesus tinha acabado de falar: olha, não sigam as doutrinas dos fariseus. Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E essa informação ela é praticamente única. Só nesses trechos dos evangelhos é que ela aparece. E a gente precisa tratar ela com muito cuidado. E olha que interessante, versículo 14. E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeira ideia do povo.
Era uma ideia mística, baseada na religião pagã. Era uma ideia que o rei Herodes tinha, de que Jesus era a reencarnação de João Batista. Mostrando que o mesmo ambiente, gente, aqui nós estamos do lado da Judéia. É o mesmo ambiente que nós vivemos hoje, um ambiente pagão, anticristão, que acredita nas crenças mais absurdas e antibíblicas. Isso aqui é crendice pura. Não, Jesus é a reencarnação de João Batista. Qual a segunda hipótese? Outros falavam que ele era Elias. Por quê? Porque o livro de Malaquias fechava o cânon antigo, do Antigo Testamento, e lá falava que Elias iria vir e preparar o caminho. O que Jesus fala? João Batista é o Elias que havia de vir, pregando no mesmo espírito e ministério de Elias. E aí vinha mais a terceira hipótese. O que eles achavam? Que Jesus era Jeremias, ou um dos profetas que ressurgiu, aí mostrando o quê? Veja, quem cria em profetas eram os judeus. Só que aqui é um tipo de fé misturada. Sabe aquele crente que faz benzimento, que faz simpatia, que consulta horóscopo? Mais ou menos essa turma aqui. Porque eles criam nos profetas, reconheciam o ministério dos profetas, mas criam em reencarnação. Que Jesus era a reencarnação de outros profetas. Esse era o ambiente que Jesus tinha no seu tempo. Irmãos, não mudou muita coisa. Porque, inclusive, se você fosse na cidade de Cesareia, quando você chegasse no estádio lá, você ia ver cidadãos treinando pelado, sem roupa, para os Jogos Olímpicos. Para vocês terem uma ideia, agora eu estou na dúvida, depois vou confirmar para os irmãos se era nessa Cesareia aqui, ou na outra, que havia os Jogos Mediterrâneos, que era o segundo maior evento esportivo do mundo antigo. Só perdia para as Olimpíadas de Atenas. E qual que era a bronca dos judeus? Que os atletas ficavam treinando pelado, como era o hábito. Naquela época, as Olimpíadas eram disputadas com todos os atletas nus. Existem afrescos. Para vocês terem uma ideia, a Paula, para falar dos Jogos Olímpicos, teve muita dificuldade em encontrar uma imagem na internet, porque 95% das imagens tinham no frontal, ligadas a Jogos Olímpicos. Então esse era o ambiente aqui. Só que aí Jesus continua aprofundando no seu ensino, lembra? Se você quer ser íntimo do Senhor, você vai ter que ser cada vez mais bíblico, você vai ter que ter um fundamento cada vez mais sólido, com menos crendice, confiando menos em doutrinas de homens e mais em doutrinas bíblicas. Olha o que Jesus faz aqui. Versículo 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante. Isso aqui é algo genial. Por quê? Porque Pedro não era um homem de letras. Pedro era um pescador. Pedro era microempresário do Mar da Galileia. Um homem grosseiro. E veja que interessante, até nas Bíblias de referência de vocês não tem. Na referência do lado está lá, Mateus 14, 33 e João 6, 69. Pega o lápis e escreve aí, Salmo 2. Eu não sei explicar por que motivo quem fez a referência não colocou. Pedro chama o Salmo 2 aqui. Entendeu? É algo que, inclusive, surpreende Jesus. Surpreende não. Causa admiração em Jesus. Jesus não pode ser surpreendido, ele é Deus. Mas tipo assim, sabe quando você está... Isso acontece muitas vezes quando você está evangelizando alguém.
Aí você fala uma frase, você quer chegar num ponto lá na frente. De repente a pessoa vem e fala, isso, isso e isso. Você olha para a cara dela, olha, não é que você sabe? Mais ou menos o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro chama o Salmo 2. E aí olha o que Jesus fala. Versículo 17. E respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Olha que interessante. Jesus aqui trata Pedro pelo seu nome. O que é? Simão Barjonas. É Simão, filho de Jonas. Barjonas, Bar é filho. Jonas é o nome do pai de Pedro. Então Jesus aqui, ele está dando o nome pessoal, nome de tratamento. Só que ele fala o seguinte, não foi nenhum homem que te revelou isso, não foi a carne e o sangue. Mas foi Deus, mostrando o que, gente? Somente Deus pode nos revelar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a verdade bíblica. E essa é uma informação bíblica que às vezes deixa a gente incomodado. Porque nós achamos que um homem, olha, eu posso pregar aqui 20 dias seguidos para uma plateia. E 20 dias seguidos eu estou falando, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, ninguém vai crer. Se Deus não abrir o coração, ninguém crê. Então esse daqui está atrelado a esse ensino. E aí o que acontece, olha o que Jesus faz. Jesus começa a fazer um jogo aqui, um jogo de palavras. Que na língua original tem uma coisa, com a palavra Pedro e com a palavra pedra. Jesus faz esse jogo. E o que ele diz? Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja. Existe muita discussão em cima do que Jesus quis dizer aqui. Os católicos dizem que essa palavra diz que Pedro é o primeiro papa. Não pode ser. Porque nem existia a Igreja de Roma. Entendeu? E, pelo que eu sei, pela tradição, o primeiro bispo de Roma foi Lino. Entendeu? Então o que acontece? Não dá para esticar o texto e dizer isso. Se fosse, não teria problema. Não tem problema com o que a Igreja Católica diz. A Igreja Católica diz que Deus é triuno e que Jesus é o Salvador. Não tem problema com isso. O que eles falam que é certo, você pode concordar, mas aqui não encaixa no texto. Aí o que acontece? Existe uma segunda interpretação, que Pedro seria usado como instrumento de Deus para a edificação da igreja. É plausível? Sim. Nós percebemos isso no livro de Atos. Nós percebemos isso acontecer. Realmente Pedro foi alguém preponderante na implantação da igreja. Mas existe uma terceira interpretação que amplia esse conceito, que é a que eu gosto. Lá em Efésios 2, fala o seguinte, falando da igreja, edificados pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Então eu entendo que essa é a melhor visão. Pedro foi uma figura preponderante? Foi. Jesus estava falando da importância de Pedro na plantação da igreja? Sim. Porém, eu entendo que é mais amplo ainda. Jesus está falando do fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê? Aqui nós não temos nem o Novo Testamento escrito. E o Novo Testamento foi escrito por apóstolos e profetas. Mas veja que interessante. Dos apóstolos que escreveram a Bíblia, a gente só tem a citação de Mateus, que era Levi, de Pedro, de João, e fechou.
E Paulo como um abortivo, que é o 13º. Paulo é bem legal. Paulo falou, Deus resolveu salvar as tranqueiras, me chamou. Entendeu? Os demais apóstolos, os outros 9 apóstolos, não escreveram o Novo Testamento. Aí veio o ministério profético, né? De Judas, irmão do Senhor, Tiago, irmão do Senhor, Lucas, o único gentio que escreveu a Bíblia, João Marcos, que não era dos 12, mas andava junto. Existe a suspeita pela tradição que aquele que perseguia quando Jesus foi preso e fugiu pelado, existe a suspeita que aquele era João Marcos. Entendeu? Então a gente percebe o quê? Realmente Jesus escolheu o fundamento dos apóstolos e profetas. Lembrando que para ser apóstolo, eu tenho que ter convivido em vida com Jesus, eu tenho que ter passado por tudo aquilo que foi passado ali, que é descrito em Atos 1, quando eles vão fazer o sorteio do substituto de Judas, e eu tenho que ter visto Jesus glorificado. Coisa que nenhum dos atuais apóstolos pode dizer que fez. Por isso que nós entendemos que apóstolo nesse molde só existiu antigamente. O único tipo de apóstolo que pode ter hoje não é um título, é daqueles homens que são enviados para plantar novas obras, que se encaixam muito melhor nos grandes evangelistas, que ganharam o sul da Ásia, que ganharam a África, que ganharam o Brasil, que ganharam esse lugar. Esses têm uma unção apostólica, de plantação de igreja, de enxergar estruturas onde não existem. E com uma visão profética do que Deus ia fazer, eles conseguem enxergar, ó, aqui é uma igreja, essa cidade tem muita gente, vai ser ganho. Entendeu? Aí nesse sentido nós entendemos que lá Atos dos Apóstolos, quando fala de Barnabé, quando fala de outros evangelistas e usa o termo apóstolo, que quer dizer enviado. Entendeu? Agora, nós não podemos negar, né? Se perguntarem para você congrega onde? Ah, eu congrego lá numa igrejinha, lá na periferia de Pinhais, uma igrejinha batista, lá do pastor Maurício. Agora, se falar que é o apóstolo Maurício, aí é anjo descendo, subindo. Entendeu? A gente tem que entender que, infelizmente, os homens, por uma visão distorcida da Bíblia, às vezes nem sempre é má intenção. Nós não podemos julgar o coração, saber se há intenção ou não, mas eles são equivocados em certas coisas que têm uma dificuldade tremenda de sustentar na Bíblia. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Tá, vamos lá. A autoridade da igreja. Se tivesse um ranking dos 10 versículos mais assassinados da Bíblia, esse aqui estaria nesse ranking. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Eu lembro de uma musiquinha, irmão João, irmã Ana vão lembrar. Liga, 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 nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Essa música é antiga. Completamente errada e antibíblica. Porque ligar não é isso. Mas, pastor, onde 2 ou mais concordarem, será feito. Isso está falando de outro assunto, de outra coisa, com outra base. O que é ligar? Ligar é ligar na fé. Ligar é ligar na igreja. Os apóstolos, e após eles, na sucessão apostólica, vem os presbíteros, é que tem autoridade de ligar e desligar. Ligar e desligar o quê? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vira 2 páginas aí na sua Bíblia. Versículo 15. Diz assim: Ora,
Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Vamos ver quem vai ser o bodão. O bodão vai ser o irmão João. Veja, irmão João pecou contra mim. Andou falando mentira. Esse pastor aí só prega heresia para a irmã Aida. Aí eu fiquei sabendo. Eu vou lá e falo, ô irmão, pera lá, por que você está dizendo que eu estou pregando heresia? Tal. Aí o irmão João baixa a cabeça e fala, nossa pastor, perdão, não tinha orado por esse lado. O que acontece? Ganhei o irmão João. Está tudo resolvido, está tudo perdoado. Eu fecho a mão e falo, não fala mais. Não, eu falo, ó irmão, só toma cuidado. Só que o irmão João não se arrepende. Ó, pastor, falei mesmo e estou bravo com o senhor. Aí tá, o que eu tenho que fazer? Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Aí que eu vou fazer? Vou pegar o irmão Rodrigo, irmão Moisés, ou irmão Erasmo, irmã Paula, irmã Aida, pegar 2 testemunhas, de preferência masculinas, entendeu? Só por uma praxe bíblica. Pode ser uma feminina, mas por uma praxe, de preferência, vai pegar os cabeça branca, entendeu? E vai conversar, irmão João. Nós tivemos aquele assunto, o irmão João continua falando que não deve, começou a difamar. Então, assim, irmão, nós estamos aqui para orientar o irmão a se arrepender desse pecado. Porque senão nós vamos ter... Aí eu pego, abro Mateus 18... Versículo 15, mostra, ó irmão, nós estamos nesse ponto aqui, eu vim falar com você pessoalmente, você não acatou. Agora eu estou aqui com 2 testemunhas, exortando o pecado do irmão. Mas o irmão não está acatando. O que vai acontecer? O próprio Jesus explica. Versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. O que acontece? Eu trago o caso do irmão João à igreja. Ó irmãos, o irmão João está falando que eu estou pregando heresia e está espalhando isso. Já fui lá sozinho, já fui lá com 2 testemunhas, não se arrependeu. Estou aqui tratando o caso. Aí eu procuro novamente, irmão João, passei o seu caso para a igreja. Se o irmão não se arrepender, eu vou ter que tomar uma atitude bíblica e vou ter que começar a tratar o irmão como gentil ou publicano. O que é tratar como gentil ou publicano? Desligar espiritualmente o irmão João da igreja. Aí você fala, mas isso aí não dá nada, desliga mesmo, igreja tem uma em cada esquina. Do jeito que o pessoal é rebelde hoje em dia. Olha o que Jesus vai falar na sequência. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. O que vai acontecer aqui? Irmão João não se arrependeu. Eu chego diante da igreja e desligo. Esse desligamento vale no céu. E aí o que acontece? 1 Coríntios 5, palavras do apóstolo Paulo. Tirai do meio tal iníquo e o entregai a Satanás para a destruição da carne, para que seja salvo no último dia. O que acontece? Quando você liga ou desliga, você está tirando a pessoa da proteção da igreja do Senhor, e isso vale, ele é entregue a Satanás. O que vai acontecer? A chibata vai comer no lombo. Se o irmão João é nascido de novo, ou ele volta, ou vai para a glória mais cedo. Para quê? Para destruir a carne, mas como ele nasceu de Jesus, ele vai ser salvo. Entendeu? Isso é ligar e desligar. Só que no Brasil nós temos uma distorção do Evangelho
e temos um papo de que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecador. A Bíblia ensina que Deus odeia o pecador. Mas a Bíblia ensina que quando nós éramos inimigos de Deus, estávamos perdidos, Deus mostrou o seu amor pela igreja, mandando o seu filho para morrer pelos salvos. Entendeu? Deus não ama gente matando criança, gente roubando os outros, gente servindo na feitiçaria, gente servindo na idolatria. Deus não ama isso. Só que existe uma distorção. Então, por exemplo, quando você tenta explicar para alguém a seriedade do que é ser desligado espiritualmente de uma igreja, é seríssimo, porque veja, o que acontece? Aí eu vou falar para o irmão João, você está desligado, mas deixa eu falar uma coisa, irmão, por favor, entenda o que está acontecendo com você. O irmão precisa vir para o culto. Se o irmão quiser conversar comigo de novo sobre o assunto, eu estou à disposição. Nós estamos orando pelo irmão. Aí o irmão João está andando ali no Carrefour, cruza o irmão Erasmo. Ô irmão Erasmo, tudo bem? O irmão Erasmo vai virar as costas, não. Ô irmão João, como é que você está? Tudo bem? Aí conversa um pouco. E aí, João, como é que está aquele caso? Parou a pensar naquilo, irmão? O irmão precisa se arrepender daquela obra ruim. O irmão precisa aparecer lá na igreja. O irmão está passando uma crise de fé seríssima. O irmão não está percebendo. Você precisa ir na igreja. Vai lá conversar com o pastor. Por quê? Porque desligar espiritualmente não é expulsar da igreja. Antes fosse, era mais fácil. Ele saía daquela porta e entrava em outra. Estava tudo resolvido. Antes fosse. Não, a porta da igreja está aberta. É na igreja que a pessoa tem que ir. O problema é que às vezes ela fica tão cega que ela não percebe. Já pensou? Você se entrega a Satanás para a destruição da carne? A seriedade, gente, a igreja brasileira moderna não tem uma cultura bíblica. E o pouco que tem é distorcido. E as pessoas não entendem essa seriedade. Aí a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e fala, pastor, não sei o que está acontecendo. Carta aos Hebreus. Não façam como o hábito de alguns que deixam de congregar. Está orientado para você. Entendeu? Aí a vida arrebenta, dá tudo errado. Aí não é a igreja que está desligando a pessoa, é a pessoa que está se desligando. Novamente é um trio ternura, né? Se a pessoa nunca foi salva, não vai acontecer nada. Se alguém está fora da igreja, está tudo bem. Olha, muita chance dela nunca foi salva. Pode ser até que Deus, na sua misericórdia, dentro do seu plano, sua maneira de conduzir, porque eu já apertava o botãozão vermelho assim, ó, tum, puf, que nem Super Mario World. Explodia, ia girando. Mas graças a Deus eu não sou Deus, porque eu já apertava o botão vermelho para todo mundo. Olhava, tá, Erasmo, pá, Luiz, pá, Maurício, pá. Deletava todo mundo. Então às vezes Deus está agindo com misericórdia, mas muito provavelmente, se está tudo bem na vida da pessoa, nunca foi salva. Agora, se ela é nascida da água e do Espírito, foi regenerada, eu não queria estar no lugar daquela pessoa, porque ou a chibata vai comer no lombo, ou vai acontecer que nem no texto da ceia, Deus vai ter recolhido. Entendeu? E a pessoa pode poupar muito sofrimento em cima disso. Entendeu? O lugar de pessoas pecadoras é na igreja, a prova somos nós. Agora, nós não podemos admitir pecado aberto. Paulo fala em 1 Coríntios, retirai do meio tal fermento e fazei a festa. Na 1 Coríntios 5, quem é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é o Cristo. Não existe Páscoa para cristão. Páscoa é uma festa judaica. A gente faz um almoço para dizer que faz, mas eu não sou judeu para comemorar a Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A ceia é um memorial que inclusive me faz lembrar que Deus me libertou, me tirou do pecado, fui resgatado. Entendeu? Mas assim,
As pessoas muitas vezes não têm noção do que elas estão fazendo no corpo de Cristo. Pecado aberto, não pode ser permitido. Porque senão acontece que nem as igrejas do Apocalipse. Seríssimo. Se não te arrependeres, virei sobre ti e colocarei a ti numa cama. Isso é uma carta a uma igreja. Já pensou Jesus nos visitar para nos colocar de cama? Se não te arrependeres, removerei de ti o castiçal. O que é o castiçal? Aponta para o Espírito Santo, seu ministério. Já pensou Jesus retirar a ação do Espírito Santo? Não vai retirar o Espírito Santo de nós, que não pode. Você foi feito um só com o Espírito do Senhor. Por isso que não tem como desnascer de Deus. Por isso que não tem desviado para valer. Porque não tem mais como retirar. Você foi feito um só. Você foi amalgamado. Mas você pode entristecer o Espírito da graça. Como fala em Efésios capítulo 4, lá perto do versículo 30. Não entristeçais o Espírito da graça, com o qual foste selados para o dia da redenção. Percebe a seriedade? Isso é ligar e desligar. Essa unção apostólica está hoje sobre os presbíteros e sobre a igreja. Por isso que nós, na nossa identidade batista, quem é membro na Assembleia ratifica a exclusão. Entendeu? Por exemplo, esse ano aqui, que passou os últimos 12 meses, nós tivemos, pode ser que eu esteja errado, 2 exclusões, e uma terceira que ia ser excluída, e meio se arrependeu, falou, não quero isso, não sei o quê, então foi como um afastamento. Entendeu? Sorte que o irmão abriu o olho. Entendeu? Mas na próxima Assembleia, o caso vai ser trazido, e os irmãos vão ratificar. E vão ratificar por quê? Porque é bíblico. E ninguém quer Jesus se voltando contra ele. Mas é muito sério. A gente perdeu a noção do que é a igreja. Nós perdemos a noção da importância de congregar. Nós perdemos a noção da importância de uma proteção. Nós perdemos o entendimento que, veja, quem plantou você aqui nessa igreja foi Deus. Se Ele plantou você aqui, o presbítero dessa igreja é responsável pela sua vida. A palavra dele tem que ter peso. Senão você está perdendo seu tempo. Percebe? Você embarcou numa barca furada e por ignorância bíblica não sabe o que está acontecendo. Da mesma maneira que os irmãos maduros da igreja, a palavra deles também tem que ter peso. O que nós precisamos é aprender a ser igreja. E parar de fervo, festa. Nada contra fervo e festa, me chama. Você é o primeiro. Só que isso não é ser igreja. Isso é um complemento. Ser igrejas é um grupo de pessoas plantadas por Deus na igreja local, que tem o foco único e exclusivo de servir a Deus de maneira bíblica. Isso é ser igreja. Amém? Vamos lá. Vamos para a palavra agora. Vamos voltar no 16. Veja que interessante, 2 homens que a gente segue e gosta, o pastor Marcos Granconato e o pastor Augusto Nicodemos. Eles falam o seguinte: se você for visitar uma igreja, ela não tem disciplina bíblica, nem entre. Não serve, está fora da Bíblia. Eu olhei, hã? E aí pensei, falei, é verdade, eles têm razão. Porque você pode estar encarando, gente, você pode estar entrando num barco furado, um Titanic com um lemezinho desse tamanho, com um iceberg desse tamanho vindo na frente. E ele vai bater e vai afundar e você vai estar dentro. Quando eu entro para uma igreja, eu estou pulando dentro. É muito sério. O que a gente orienta aqui? Viu uma falha grave no presbítero, chega, veja, vai lá falar com ele. Só que você, para aquela falha grave, você precisa de 2 testemunhas.
Não apresente acusação contra presbítero, a não ser no caso de 2 testemunhas. Mas tem que ir lá falar com o camarada. Se ele não se retratar, você tem que levar para a Assembleia da Igreja, tem que destituir o presbítero. Se a igreja não destituir, você tem que sair da igreja e procurar outra. Porque senão você vai estar se suicidando. Irmão João, quanta coisa nós vimos nesses mais de 20 anos servindo ao Senhor, que a gente não tinha esse entendimento. Pode ser que nós sofremos coisas na nossa vida que era consequência de estar congregando no lugar errado. Porque respinga. De uma forma ou de outra, vai respingar, vai ter problema. O que a Bíblia ensina. Amém? Vamos seguir. Versículo 21. Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. O que Jesus começa a falar aqui? Começa a falar da cruz. Começa a explicar para eles, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, porque ele estava em Jerusalém, Sinédrio. Eu vou ter que sofrer na mão dos anciãos. Quem eram? Os ricos, os poderosos do Sinédrio. Aí Jesus começa a falar da sua morte, coisa que nunca passou pela cabeça dos discípulos. E aí o que acontece? Versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que acontece? Pedrão, né? Como sempre, Pedrão, pela característica dele, é muito intenso. Quando Jesus foi ser preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Se Jesus não tivesse tocado a orelha e curado, Pedro estava numa encrenca. Poderia ser morto por apedrejamento. Por quê? Porque Malco era um oficial do templo. E nesse caso, Sinédrio tinha autoridade para... Só que Jesus tocou a orelha de Malco e curou. Esse era Pedro. Entendeu? E aí o que ele faz? Senhor, tem compaixão de ti, para com isso, só vai morrer de velhice. Parecia a oração do irmão Maurício. Você mesmo não ora, irmão Maurício, para poder pregar a Bíblia inteira, para poder pregar para os netos, para os bisnetos. Para com isso. É o que Pedro fez aqui. Não que Jesus tenha falado isso, estou fazendo uma alegoria. E aí o 23, olha o que Jesus fala. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só a que são os dos homens. Olha que interessante. No mesmo capítulo, Jesus chama Pedro de bem-aventurado, mais que abençoado, porque teve revelação do Espírito que Jesus era o Messias. No mesmo capítulo, Pedro está agindo por influência demoníaca. Qual a teologia que eu tiro desse texto juntamente com o texto de Tiago? Cristo, veja, que o não nascido de novo está debaixo de influência maligna, isso é tranquilo, porque a Bíblia fala que ele é filho do diabo. A Bíblia é muito bacana nisso aí, né? Bacana não é o que ela diz. Mas a Bíblia mostra, nasceu de novo é filho de Deus, não nasceu de novo é filho do diabo. Tranquilo. Embora seja triste. Mas, aqui a Bíblia nos mostra o quê? Que um crente, influenciado pelo Espírito Santo, também pode ter noções impuras, pensamentos errados, injetados na sua cabeça. Só que você tem que guardar a diferença para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não era um crente. Como é que eu sei? Porque Satanás entrou nele. E como eu sei que ele não era um crente? Se ele fosse crente, ele tinha o Espírito Santo. Satanás não teria poder de entrar, porque a criatura não pode amarrar o Criador. Então Judas Iscariotes não era um crente. Quando ele fez sinais na missão dos 70, foi porque Jesus comissionou. Não porque ele era um crente.
Lembra que eles visitaram de 2 em 2, a missão dos 70? Judas estava no meio, ele executou sinais, provavelmente. Mas por que? Jesus comissionou. Entendeu? Para mostrar que o reino dos céus era chegado a Israel. Então eu não posso comparar o evento de Judas, o texto do grego é claro, Satanás entrou em Judas. Aqui não fala que Satanás entrou em Pedro. Aqui fala que Satanás conseguiu introduzir pensamentos contrários ao plano de Deus na mente de Pedro. Isso coloca a mim e a você numa situação de perigo. Duvide dos seus pensamentos. Como é que eu faço? Vou dar a regra. Agora, aula de batalha espiritual. Vem o pensamento, primeira pergunta, esse pensamento é bíblico? Vou dar simples, não vou para o culto. É um pensamento bíblico? Não. Não é bíblico. É um pensamento meu? Olha, estou bem preguiçoso, hein? Pode ser seu. Não é um pensamento meu. Eu estava preparado, estava vindo tomar banho, me ajeitar para ir para o culto, feliz. Aí vem esse pensamento, não vai para o culto, vai ser chato. De quem que é esse pensamento simples? Do diabo. Isso é um dos maiores segredos de batalha espiritual. Faça uma crítica aos seus pensamentos. Lembra o que a Bíblia fala? Trazendo cativo todo entendimento à vontade do Senhor. Quem traz cativo? Eu. Como eu sei a vontade do Senhor? Verdade bíblica. Agora eu vou separar desse trem ruim, vou enfiar o pé nele e mandar para fora de casa. Esse pensamento é de Deus? Não, porque Deus nunca vai orientar você a fazer isso. Lógico, a não ser nos casos de maus tratos, nos casos que a Bíblia aceita. Mesmo assim é um processo completamente diferente. Não, esse pensamento não é de Deus. Então é de quem? Bom, 1, 2, 3, não é de Deus, sobrou 2. Ou sou eu ou é o diabo. Aí o primeiro pode dizer, nossa, eu estou com muita raiva, fui para a carne, e estou fazendo algo desobediente à palavra. Mas outro. Entendeu? Por exemplo, às vezes você está passando um problema, às vezes está passando um problema com a igreja. E de repente, sem mais nem menos, vem um pensamento relâmpago, aquela igreja lá não presta. Aí você para pensar e fala, peraí, mas eu estou com a enxada aqui, estou entretido com os matos, aquela igreja não presta, da onde que vem aquele pensamento? Não estou nem pensando em igreja. Ah, Satanás, te peguei. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha repreendendo todo demônio que está querendo me influenciar. Gente, isso é tão básico, isso é tão simples, isso é tão útil, que se nós seguíssemos essa direção, nós íamos nos poupar de muito empecilho, de muita coisa errada e de muito sofrimento. A Bíblia é clara, colocou Pedro, colocou Tiago. Tiago fala que a língua é inflamada pelo inferno, é uma figura de linguagem. O diabo não está no inferno, mas ali é uma associação com espíritos malignos. Então eu tenho uma teologia bíblica confirmada por mais de um texto no Novo Testamento, que trata de pessoas que têm o Espírito habitando em si, de que demônios podem sim influenciar e plantar pensamentos impuros nos crentes. Está vindo um exemplo aqui, talvez tenha endereço certo, aquela menina do trabalho que vem toda insinuante. Como diz o pastor Nicodemos, ela usa uma praquesaia e fica se insinuando. Aquilo ali é o enviado do capeta para fazer o cara cair. Essa semana mesmo, fiquei sabendo, um pastor que a gente conhecia, já sabia que estava desviado, infelizmente a pessoa adulterou contra a sua esposa enquanto estava dentro da igreja. Por quê? Porque pastores são assolados por adultério. E mestre é assolado por doutrina maluca. Apesar que pastores têm que ser mestres, né? As coisas, não existe pastor que não é mestre. Mas existe mestre que não é pastor. Entenderam? Então isso daí, da onde vem? Influência maligna. O servo do Senhor, ele não vai querer isso, ele vai querer agradar a Deus. Mas vamos seguir para encerrar. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte, ó, vou usar um exemplo do pastor Marcos Cranconato. Tipo assim, pastor, a minha cruz é aquele marido meu. Todo mundo já ouviu isso. Isso não é cruz, não é o que o texto está falando. Pastor, a minha cruz é aquele meu filho drogado. Não é. O que Jesus está falando aqui? Tomar a cruz é o seguinte, é a morte dos seus planos pessoais, sempre que eles vão contra os planos de Deus para você. O que Jesus está ensinando? Sempre que o plano de Deus for contrário ao seu plano pessoal, você tem que matar aquele plano pessoal e seguir o plano de Deus. É isso que é tomar a cruz. É viver uma vida íntegra para o Senhor. Senhor, como Jesus falou, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus podia fazer assim. Um anjo. Acabou Jerusalém. Um anjo. Ele tinha poder para isso. Era só fazer isso. E não fez. Por quê? Porque ele nos ensinando a abrir mão da vontade pessoal, porque o que estava diante dele era horrível, ele suava gotas de sangue, os médicos dizem que isso é uma situação de estresse absurda. A pessoa chega a suar sangue, entendeu? Mas fez a vontade do Pai. Aquele chicote doeu, gente. Só faz um teste, o dia que você cortar o dedo, de levinho, tá? Não faz forte. Depois de 1 ou 2 dias cortar o dedo, pega a ponta de um garfo, dá uma encostadinha. Agora imagina isso numa pena romana que inclusive não tinha limite de chibata. Um chicote feito curto, com bolinhas de chumbo para dar peso e pedaços de ossos amarrados. E quando aquilo batia, penetrava e puxava. Isso foi o que Jesus passou. E aí neguinho fica fazendo contas e vai para a igreja. É uma vergonha. Tem que repensar o cristianismo, parar de brincar de ser crente, começar a fazer as coisas direito. Porque o que Jesus sofreu por você foi algo, ao termo, excruciante. Para vocês terem uma ideia, foi tão terrível que naquela época, antigamente os antigos vão lembrar disso, quando alguém tinha câncer, a gente falava aquela doença lá, que a morte era tão horrível, porque não havia tratamento, não sabia o que fazer. A crucificação na época, ele foi morto daquele jeito. Não falavam nem que foi na cruz, porque a família tinha vergonha de dizer que foi crucificado. Tamanho era o vitupério, tamanha era a exposição pública. Entendeu? O que Jesus está falando aqui? Ele não está pedindo nada disso. Jesus está falando, ó, você quer ser meu discípulo? Você vai ter que abrir mão da sua vontade própria, várias vezes que ela confrontar com a minha vontade. Gente, só que isso é todo dia. Ai, estou com preguiça de ir para o culto, é vontade própria. Vontade de Jesus, vai para o culto. Ah, estou com preguiça de orar, vontade própria. Vontade de Jesus, vai orar. Ah, estou com preguiça de ler a Bíblia, assim vai. Coisa simples. Essas escolhas são diárias. Se apresentam diante de nós diariamente. E diariamente eu tenho que dar resposta, senão eu vou fazer a minha vontade ou a vontade do diabo. Amém? Versículo 25. Aí ele explica: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte, meu amigo, você vai correr atrás de dinheiro, você vai correr atrás das coisas do mundo, você vai perder sua vida, não é salvação. Você vai perder sua vida. Você vai chegar no final dos dias, que são poucos e passa muito rápido,
e vai olhar para trás e falar o que eu fiz na vida. Entendeu? Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, você tem que fazer conta o seguinte, quando você estiver velho, da minha idade para cima, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Só que aí é o seguinte, meu irmão, já vai ter passado, não tem mais como voltar. Aí eu olhei para a cara dele e falei, ó, eu quero chegar, o dia que eu estiver no final da minha vida, ter pregado a Bíblia, ter feito a obra de Deus, eu não quero me sujeitar a essa vida tola, essa vida desprovida da presença de Deus. Me nego a viver assim. Não quero. Eu fui chamado para servir a Deus com toda a minha força, com toda a minha consciência, com todo o meu amor e com todo o meu compromisso. Foi para isso que Deus me chamou, e transmitir isso para a minha família. E para aqueles que Deus colocar para caminhar junto. E é para isso que nós somos chamados. Não adianta nada você viver a vida inteira e chegar no fim, como dizia meu primeiro pastor, pastor Marcelo. Fui moço e agora sou velho. Já está lá, sabe? Não é assim. A gente deveria terminar nossos dias que nem os grandes heróis da fé. Abundante na palavra, pregando. Ah, eu não sou pastor, mas você foi plantado numa igreja para ajudar os outros. Se você for brincar de ser crente, você vai ter muita coisa que fazer, como um crente maduro. Ah, mas a minha igreja não pode ter pastora. Mas olha, as mulheres do Senhor têm muito o que fazer na igreja. Ensinar a mais nova a amar os seus maridos, cuidar de seus filhos, ensinar elas na experiência cristã. Olha, o que mais tem para fazer na igreja é moça nova que vai chegar para as mais velhas orientar. Só que para isso eu tenho que me preparar. Para isso eu tenho que ter vida com Deus. Porque senão vai ser que nem aquelas maçãs argentinas que você morde e parece de isopor. Não tem conteúdo nenhum. Então é momento de você, sabe, renovar os paradigmas, como você pensa, e ver para onde a vida está apontando. E aí, para encerrar, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que acontece? Jesus está falando da sua segunda vinda, e aí ele faz uma informação. Aqui tem alguns que vão ver eu vir em glória. O que pode ser isso? Primeiro, transfiguração. Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. Segundo, esses que estavam aqui viram Jesus ascender aos céus. Entendeu? Terceira hipótese, o poder do Evangelho se manifestando, estabelecendo o reino. Quarta hipótese, anotei aqui, a expansão do reino até pelos gentios. Eles também viram. E a quinta hipótese, não, tem a sexta, o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi dado aos crentes de maneira definitiva. Ali, literalmente, começa a igreja. No dia de Pentecostes. Igreja nos moldes do Novo Testamento. Lembrando, não existe igreja no Antigo Testamento. Existe povo salvo de Deus, que não é igreja. Entendeu? Isso é importante. E aí o sexto, visões do Apocalipse. O apóstolo Paulo viu, o apóstolo João viu as visões do Apocalipse. O que nós entendemos aqui na igreja sobre o que é ver o Senhor vindo em glória? Nós entendemos que é o conjunto das 6 visões. É tudo isso. Foi a transfiguração, foi a propagação do reino, foi a manifestação do poder, foi a ascensão de Jesus, foi João vendo as profecias do Apocalipse, porque ele viu. Entendeu? E essa promessa se cumpriu literalmente. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra.
Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e oro pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder nos capacitando a viver essas verdades cristãs, que o Senhor venha nos ajudando na nossa fraqueza, que o Senhor venha nos ajudando com as nossas dificuldades. Senhor, se o Senhor não derramar a tua graça, se o Senhor não derramar o teu poder sobre nós, é impossível para nós vivermos a vida cristã. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa omissão, mas que, capacitados por Ti, nós possamos viver uma vida cristã simples e genuína, e que o Teu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.